tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de aula de matemática. Pois é, hoje nós vamos dar início à matéria nova. Vamos falar de campo multiplicativo. Multiplicação. Quando eu falo multiplicação, dá a ideia de multiplicar, não é? Vocês vão acrescentar várias vezes. Tia, mas quando a gente fala em acrescentar, a gente não está falando de adição? Do sinalzinho de mais? Pois é. Mas agora nós vamos trabalhar isso de uma outra forma, multiplicativa. E quando eu falo multiplicativa, é mais de uma vez. Pode até ser uma vez, mas sempre multiplicando. O sinalzinho da multiplicação, a tia vai adiantar para vocês. É esse sinalzinho aqui, que nós chamamos de vezes. Vezes, sim. Quantas vezes o número vai ser repetido e somado. Por isso chamamos de multiplicação. A tia vai dar um exemplo para vocês. Mas isso nós não vamos levar à frente. Isso é só um gostinho para vocês terem uma noção do que vai acontecer ano que vem. Pois é. Quando eu falo em multiplicar, eu falo em somar várias vezes. Por exemplo, 2 vezes o número 5. Prestem atenção no que eu estou falando. 2 vezes o número 5. 2 vezes o número 5, 2 vezes. É 5 e 5. 5 mais 5. Eu tenho pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10. Eu tenho 2 vezes o número 5. 1, 2. 2 vezes o número 5. 5 mais 5. Eu tenho 10. E isso que significa multiplicar. Entenderam? Super fácil, não é? Se eu falar 3 vezes o número 1. Prestem atenção na minha fala e internalizem. 3 vezes o número 1. 1 mais 1 mais 1. 3 vezes o número 1. Eu tenho aqui o número 1, tenho mais o número 1, mais o número 1. 3 vezes o número 1. 1, 2, 3. Então, 3 vezes o número 1 é 3. Certinho? Joinha? Deu para entender? Então, quando eu falo de multiplicação, nós estamos falando de multiplicar várias vezes. Vezes esse sinalzinho, que vocês vão aprender a fundo ano que vem. Vamos fazer a leitura da página 64. Vamos lá? Livrinho de matemática. O pai de João trabalha em uma indústria. Veja quanto trabalho ele tem hoje. Nossa, muitas caixas. Ele deve estar cansado. Conte e escreva a quantidade de caixas que há ao todo na cena. Vamos contar quantas caixas tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei 8 caixas. E vocês? Então, eu contei 8 caixas, certo? Joinha? Quantas caixas a empilhadeira está carregando por vez? Quantas caixas tem na empilhadeira? Empilhadeira é esse carrinho. Quantas caixas tem no carrinho de vocês aí? Sim, 2 caixas. Certinho? Joinha? A empilhadeira está carregando 2 caixas por vez. Nós estamos fazendo junto essa paginazinha para que vocês possam entender o significado de multiplicar. Joinha? Agora, observe esta fila para visitar uma sala especial do museu. Então, nós temos uma fila com várias crianças. A sala só recebe no máximo 3 crianças. Circule na cena a quantidade de crianças que entrará por vez na sala. Se ela só recebe 3, vocês vão ter que circular de 3 em 3. 3 crianças, mais 3 crianças, mais 3 crianças, mais 3 crianças, de 3 em 3. Certinho? Joinha? Circularam? A sala só recebe no máximo 3 crianças. Circule na cena a quantidade de crianças que entrará por vez na sala. Então, não é uma de cada vez, entrará de 3 em 3.
Quantos grupos de 2 bolinhas são necessárias para obtermos 6 bolinhas? Vamos desenhar ao todo. Aqui no número 1, nós vamos desenhar ao todo. Vamos desenhar aí. 6 bolinhas. Desenhem para mim. 6 bolinhas dentro desse retângulo. Desenharam? Agora, vamos circular de 2 em 2. Circularam? Quantos grupos vocês formaram com 2 bolinhas? 3 grupos. Certinho? Joinha? Número 2. Uma gatinha tem 3 gatinhos a cada ninhada. Para obter 9 gatinhos, quantas ninhadas são necessárias? Desenhe os gatinhos. Então, se ela tem 3 gatinhos em cada ninhada, você vai desenhar grupinhos de 3, até formar 9 gatinhos. Vamos desenhar? 3 gatinhos, mais 3 gatinhos, mais 3 gatinhos. Então, eu preciso de 3 grupos com 3, para formar um total de 9. Vamos facilitar isso? É só usar o sinalzinho de multiplicação. Ou seja, 3 gatinhos. Uma gatinha tem 3 gatinhos a cada ninhada. Se eu quero 9 gatinhos, eu vou fazer 3 mais 3 mais 3. 3 vezes o número 3. 3 vezes o número 3. Vamos lá? 3 mais 3 mais 3. Vamos contar. 1, 2, 3. Primeira vez. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ou seja, 3 vezes o número 3. Se eu repetir 3 vezes o número 3, eu tenho 9. Certo? Um total de 9 gatinhos. Nós vamos exercitar ainda mais. Ok? Joinha? Para ficar bem fácil para vocês. Agora, a tia irá fazer a leitura da tirinha e vocês irão fazer o exercício abaixo, certo? Vamos lá? Página 65. Leia a tirinha. Quantas figurinhas você tem, Arthur? Tenho o dobro de figurinhas que você, Luana. Ah, então você tem 2 vezes a minha quantidade de figurinha. Isso, a Luana tem, o Arthur tem 2 vezes a quantidade de figurinhas de Luana, certo? Quando eu falo em dobro, o nome já diz dobro, 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 eu vou dobrar. Dobro, eu vou dobrar. Dobro, eu vou dobrar. Repitam comigo. Dobro, eu vou dobrar. E quando eu falo em dobro, o nome já diz dobro 2 vezes. Dobro 2 vezes. Dobro, dobrar. Dobrar 2 vezes. Dobro, dobrar. Dobrar 2 vezes. Dobro, dobrar. Dobrar 2 vezes. Então o nome já diz dobro 2 vezes. Dobro 2 vezes. Dobro 2 vezes. Vamos ver se vocês aprenderam. Eu quero o dobro de 2. Vai ser 2, 2. 2 vezes o número 2. 1, 2, 3, 4. Então, o dobro de 2 vão ser 4. Dobro 2 vezes. Dobro 2 vezes. Dobro 2 vezes. O dobro de 2, 2 vezes o número 2. 1, 2. 2 vezes. Eu quero o dobro de 3. 2 vezes o número 3. 1, 2. Dobro de 3, 2 vezes o número 3. Eu tenho 2 vezes. 1, 2. 2 vezes o número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dobro do número 3 são 6. Dobro 2 vezes. Joinha? Tenho certeza que você aprendeu. A tirinha nos ensina o que é dobro. O que é dobro? 2 vezes. Muito bem. Continue desenhando o dobro de balões nos espaços abaixo. Então, vocês vão desenhar. No primeiro quadradinho, eu tenho 2 balões. Eu quero o dobro. Quanto é o dobro de 2? Dobro 2 vezes. Quantos balões vocês vão ter que desenhar? 1, 2, 3, 4. Dobro de 2, 4. E
dobro de 2. 2 balões. Certinho? Joinha? Está super fácil, não está? Então, agora vocês vão fazer os outros 2 quadradinhos, sem a minha ajuda. Lembrando que amanhã, dia 8, a tia está aguardando vocês para uma super surpresa, feita com muito carinho e com muito amor e dedicação, certinho? Aguardo também os livros, os cadernos, o que vocês tiverem de material pronto, para que a tia possa corrigir, ok? Porque não sabemos, mediante essa pandemia, como as coisas irão ficar, certinho? Joinha? Então, eu conto com vocês e espero esses exercícios prontos. Vamos colocar em dia hoje, para amanhã estarmos bem juntinhos. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.